Você está no Mente Cósmica, conteúdos para a expansão da consciência e despertar espiritual. Respire, relaxe e permita que as informações conversem com a sua alma. Leitura do livro Agenda Pleiadiana, Conhecimento Cósmico para a Era da Luz, de Barbara Hand Clough. Sentir-se em casa. Nós, os deuses, nada tiramos de sua integridade original, porque ninguém pode fazer isso. Contudo, distorcemos seriamente uma parte de sua realidade. Como viajamos para muito longe, somos grandes guerreiros e muito másculos. Seu destino é sentir-se em casa e viver em harmonia com todas as espécies da Terra. A fim de ressoar com Gaia, vocês precisam ser muito femininos. Nós os forçamos a ser ligados demais a guerras, compulsivos demais, muito focalizados no espaço e no tempo lineares, temerosos demais. Agora, essas tendências incompatíveis estão explodindo suas células. Por sorte, sua matriz genética também recebeu contribuições estelares, e essa matriz estelar celular precisa agora despertar. Vocês precisam interagir com outras dimensões a fim de se curar. Para Jerry Clough. Agradecimentos. Este livro jamais teria sido escrito sem o apoio incrível que recebi de Jerry Clough. Ele foi o principal redator do livro, e foram sua habilidade e dedicação extraordinárias que me possibilitaram cobrir um material tão extenso e difícil. Obrigada a Brian Swimme pela apresentação deste livro. Você esteve sempre comigo nessa mudança radical de consciência enquanto transitávamos da mente heliocêntrica para a galáctica. Canalizei este livro para Jerry Clough, John Kaminsky e Audrey Peterson. Obrigada, John, por transcrever as fitas e ajudar na redação, e também por ficar sempre atento para quaisquer inverdades ou ênfases mal colocadas. Audrey, obrigada por sua abertura, seu amor e sua visão da luz. Agradeço a vocês três por sua disposição em dar outro passeio louco com os pleiadianos. Gostaria de agradecer às pessoas que mais me ajudaram a tornar minha voz pleiadiana mais clara. Elas são Bárbara Marciniak, Ken Carey, Lysa Royal, Wendy Monroe, Tom Kratzley e Toby e Terry Wise de Power Places Tours. Obrigada a Jean Scoville e ao cinegrafista David Drury por perceberem a importância desta obra em tempo de filmá-la no Egito em 1994. Desejo também agradecer às pessoas que me ajudaram a entender o grande calendário maia. Elas são Rum Batsman, Alberto Rus Buenfil, José Eloy-Tain Argüelles, Tony Shearer, John Major Jenkins, Terence McKenna, Stephen McFadden, Hugh Harleston e José Dias Bolio. Obrigada a Carol White, Audrey Peterson e Nikki Scully por me ajudarem a ver os elementais. A Dawn Earhart Wingard por me manter em meu corpo quando eu trabalhava demais. E a Barbara Morgan pelos jardins. Talvez eu não tivesse sido sempre tão clara a respeito da igualdade entre animais, insetos, pedras, humanos e estrelas, sem o carinho de meus 4 filhos, Tom, Matthew, Christopher e Elizabeth. Obrigada por terem compartilhado a Terra comigo. Introdução. Entrando no Universo. A melhor abordagem para o novo livro de Barbara Hand Clough, A Agenda Pleiadiana, Conhecimento Cósmico para a Era da Luz, é vê-lo dentro da tarefa cosmológica tradicional de se aprender a como entrar no universo. Para a maioria das pessoas do mundo de hoje, isso pode parecer uma tarefa estranha ou até mesmo completamente trivial. Afinal, o universo não nos circunda de todos os lados. Portanto, o que poderia ser mais fácil do que entrar nele? Na verdade, porém, esse desafio de entrar no universo é muito antigo, e nós, humanos em particular, temos um desafio único como espécie, porque não nos apoiamos apenas na nossa herança genética. Outros animais são poupados disso. Pelo menos na maioria das situações, as regras de comportamento são bastante claras.
Nós temos um desafio totalmente diferente. Acumulamos informações a respeito do universo e de como ele opera e podemos consultá-las para aprender a como agir inteligentemente dentro dele. Entrar no universo significa simplesmente aprender os caminhos de um mundo mais amplo e a forma de se relacionar com tudo isso. Os primeiros humanos sentiram que esse era um desafio profundo e premente. Possivelmente durante 300.000 anos, e certamente pelo menos mais 40.000 anos, os humanos se reuniam à noite para meditar sobre os caminhos do universo, a fim de descobrir seu próprio caminho através do grande mundo. Seja o continente em que viveram, em que cultura ou em que era, os humanos sempre se reuniam à noite, ao redor do fogo nas planícies africanas, nas cavernas das florestas euroasiáticas, sob o resplandecente céu noturno da Terra australiana, nas moradas da América do Norte, para contar as histórias sagradas do universo e do que é necessário para viver uma nobre vida humana. Digo que isso aconteceu em todas as culturas, mas naturalmente hoje não é bem assim. Nós, os humanos contemporâneos, não o fazemos. A humanidade moderna parece ser a primeira cultura a quebrar essa tradição primordial de celebrar os mistérios do universo. O que pode significar o fato de termos abandonado algo que funcionou durante 300.000 anos? A sociedade industrial moderna age de forma diferente. Questões de grande significado são tratadas não em cavernas, nem em planícies abertas, mas em igrejas, mosteiros e templos. Em todos esses milhões de cerimônias religiosas semanais, tão essenciais à saúde e à espiritualidade da humanidade como um todo, pode-se encontrar uma diversidade de comemorações religiosas, mas não se vê com contemplação séria o universo, onde, por universo, quero dizer simplesmente o universo das estrelas, e do solo, e dos anfíbios e dos mamíferos, e dos insetos e dos rios e das terras úmidas. Temos assim o impasse contemporâneo. Por um lado, as religiões contemporâneas focalizam principalmente as relações dos humanos entre si e com o divino, deixando de lado as questões antigas de como penetrar no universo. Enquanto a ciência, por outro lado, embora focalize o universo, ensina um universo que não tem significado ou destino sagrado, e evita falar do papel essencial que os humanos têm nele. Esse é o ponto do último livro de Barbara Hand Clough. Do início ao fim, ela se preocupa com o universo como um reino sagrado, um universo de matéria, energia e informações, mas um universo populado de seres espirituais. É um universo com um destino sagrado. Clough foca também, e aqui novamente do início ao fim, no papel que os humanos desempenham nesta história cósmica. Ela escreve que irá ajudar cada um de nós a lembrar-se de como nadar nas estrelas. Promete ajudá-los a ativar seus eus cósmicos. Em oposição ao caráter nihilista pós-moderno que assombra a maioria das universidades de hoje, ela fala do papel central que os humanos e a Terra, como um todo, têm que desempenhar, pois vocês são os corpos para todas as dimensões cósmicas durante a entrada da Terra na Era de Aquário. Nem comete ela o pecado embriagante da melhor filosofia clássica ocidental de enaltecer o humano e denegrir ao mesmo tempo todo o mundo não humano. Para Clough, toda a vida é sagrada, e cada espécie desempenha um papel vital. Em uma bela frase, ela escreve que os animais são a fonte da sabedoria estelar dos humanos. E não apenas os mamíferos, nossos parentes mais próximos. Na sua visão, os répteis também têm um poder especial que precisamos respeitar, como quando ela escreve que nós, répteis, que permanecemos na Terra, somos os que possuem esta incrível inteligência de Gaia. Trazemos este conhecimento dentro de nosso corpo. Antes de prosseguirmos, precisamos parar para fazer uma pergunta muito simples. Se nossas crianças fossem iniciadas no universo por meio de tal cosmologia,
uma cosmologia que considerasse o universo sagrado, que mostrasse aos humanos um papel vasto e cósmico, que respeitasse os animais e outras formas de vida, seriam condenadas a crescer e destruir a Terra como tantos de nós fizemos? Se desejarmos moldar uma cultura baseada em uma cosmologia viva, precisamos saber por que visões como a de Clow são inevitavelmente descartadas pelo time de administradores do mundo. A humanidade perdeu a cosmologia especulativa 500 anos atrás, quando o novo empreendimento científico destruiu a compreensão comum que a humanidade medieval tinha do universo. Em 1543, Nicolau Copérnico, um obscuro astrônomo polonês, anunciou que era o Sol, e não a Terra, o centro do universo. Naturalmente, agora aceitamos isso como verdadeiro, mas precisamos nos lembrar que toda a cultura baseou-se na suposição de que a Terra era o centro. E um dos resultados dessa transformação foi rejeitar todas as obras cosmológicas especulativas, obras semelhantes à que vocês têm nas mãos. Vou explicar como isso aconteceu. Copérnico, mais que qualquer outra pessoa, tinha consciência do perigo de sua pesquisa. Como um cânone da Igreja, ele recusou-se a publicar as descobertas que fizera até se encontrar em seu leito de morte. E o que ele temia realmente aconteceu. O conteúdo científico de sua pesquisa foi aceito, e a orientação cosmológica de todo o mundo medieval foi vagarosa, mas decididamente rejeitada. O mundo moderno, baseado numa cisão entre a ciência e a religião, teve ali o seu início. A partir daí, a religião seria cada vez mais vista como um repositório de verdades concernentes ao comportamento indispensável para se alcançar o céu. A ciência, por sua vez, viria a ser compreendida como um método para a descoberta da verdade sobre o universo físico, um universo não mais considerado como repleto de realidades espirituais, mas composto inteiramente de matéria densa. O que precisamos perceber aqui é que a descoberta de Copérnico a respeito do movimento da Terra ao redor do Sol também deu aos humanos a vantagem de ver como a verdade é apreendida. Provavelmente durante 100.000 anos, os humanos acreditavam que a Terra fosse o centro do universo. Esses humanos mais antigos teriam ficado profundamente confusos se tivessem recebido qualquer sugestão de que o Sol ficava no centro e era a Terra que girava ao redor dele. Para a mente ingênua ou pré-copérnica, o Sol era essa coisa quente que, lá no céu, girava ao redor da Terra todos os dias. Não podemos saber quão grande ele é, mas não pode ser assim tão grande, uma vez que nos é possível bloqueá-lo totalmente apenas com o nosso polegar. A Terra é, em comparação, o mundo todo. É um lugar de grandes oceanos e ondas imensas, de enormes cadeias de montanhas e de furacões apavorantes, de nevascas e avalanches. A grandeza de Copérnico foi que, com seu livro, ele forneceu um processo pelo qual os mais avançados pensadores da Europa podiam captar essa nova, sutil e surpreendente verdade. O Sol reside no centro do Sistema Solar, enquanto a Terra, Marte e Júpiter, assim como todos os demais planetas, circulam ao seu redor. A consequência infeliz, porém, foi nos convencer de que nossos sentimentos e nossas intuições não eram confiáveis. Dali em diante, toda obra que se apoiasse nesses meios de conhecimento, e certamente esses são os meios principais de A Agenda Pleiadiana de Clow, devia ser considerada sem sentido, idiota, sem valor e uma perda de tempo. Como, então, abordar a obra visionária especulativa, especialmente esta que temos em mãos? Creio que há 3 abordagens básicas. A primeira seria a da tendência atual da ciência, que considera sem valor toda discussão baseada em astrologia ou sintonização galáctica. Tal abordagem caracteriza a maioria dos cientistas de hoje. A segunda abordagem seria considerar tal obra como literal e cientificamente verdadeira, mais ou menos da mesma forma que algumas pessoas consideram a Bíblia.
Essa proposta, talvez mais popular que a primeira, tem o defeito infeliz de colocar seus adeptos contra a ciência, que é a abordagem da verdade mais consensual e vigorosa presente em nossa cultura. A terceira abordagem, sugerida pelo próprio texto, é pensar na obra como pertencente ao domínio da poesia. A fim de compreender como a visão poética pode ser verdadeira, porém verdadeira em uma forma distinta da verdade científica, gostaria de oferecer o seguinte, à guisa de explicação e como imagem, para a agenda pleiadiana como um todo. Imaginem o momento em que Beethoven tocou pela primeira vez sua Ode à Alegria em uma sala vazia. A sala, porém, não estava tão vazia se considerarmos todas as formas de vida, em particular os procariontes unicelulares, que se encontravam, imaginemos, flutuando no ar. Sem qualquer dúvida, se é que podemos conceder a um organismo unicelular a mais leve gota de sensibilidade, essas criaturas não teriam a capacidade de apreciar a música que enchia a sala. Como seria, porém, se apenas uma dentre bilhões dessas criaturas fosse um gênio? Se em vez de simplesmente permitir que as vibrações musicais palpitassem por ela sem serem percebidas, ela despertasse a presença de algo grandioso. Certamente, o que ela iria experimentar seria apenas a mais ínfima parcela da total realidade da música de Beethoven. Mas não é concebível que ela se tornasse tomada pela estranha sensação de que subitamente estava sendo penetrada por uma magnificência muito além das atividades comuns de sua vida? Se um ser humano tem a sensibilidade de reagir a uma inteligência que varre a Via Láctea, uma inteligência que organizou 300 bilhões de estrelas por 10 bilhões de anos, uma inteligência cuja forma e funcionamento está de fora de qualquer coisa já articulada pelas técnicas cuidadosas e empíricas da astronomia moderna, podemos imaginar que esse ser precisaria criar uma imagem fantástica e poética. Se o neocórtex ou alguma outra região do sistema nervoso central tivesse sido incendiada por uma vasta mente cibernética ou galáctica, era de se esperar ouvir não os cautelosos e seguros pronunciamentos de verdade de ontem, mas as incríveis e especulativas visões de Barbara Hand-Clough em A Agenda Pleiadiana. Brian Swimme, Ph.D. Brian Swimme é cosmólogo e físico gravitacional do California Institute of Integral Studies, Instituto de Estudos Integrados da Califórnia. Ele é autor de The Universe is a Green Dragon, O Universo é um Dragão Verde, e coautor com Thomas Berry de The Universe Story, A História do Universo. Prefácio. A divisão da realidade. O livro que vocês têm nas mãos será mais compreensível se entenderem como os pleiadianos têm se comunicado com os humanos. Muitos povos indígenas da Terra afirmam ser de origem pleiadiana, e na década de 1970, Billy Meier, da Suíça, disse ter tido contato direto com naves e indivíduos pleiadianos. Na década de 1980, Ken Carey publicou Star Seed Transmissions, uma visão notavelmente clara e inspiradora mostrando a inteligência pleiadiana. Lisa Royal e eu estávamos recebendo transmissões diretas. Barbara Marciniak subitamente abriu um canal muito potente do pensamento pleiadiano em 1988, e muitos outros canais estavam relatando veios semelhantes de ensinamentos vindos desse sistema estelar. A agenda pleiadiana nos chega principalmente por intermédio de Satya de Alcione, uma figura muito forte da sabedoria pleiadiana que é intimamente identificada com a deusa. Em 1984, quando já adulta e os pleiadianos começaram a impulsionar-me, ouvi a transmissão deles durante meses em código Morse. As vozes deles começaram a ficar gradualmente mais claras. Contudo, minha experiência seguinte foi uma grande confusão sobre o modo como eles discutem a ciência terrena, o comportamento humano e nossa evolução espiritual. Simplificando, o que eles estavam dizendo sobre nós era como tentar decodificar a luz que atravessa um caleidoscópio.
A visão que eles têm dos humanos é multifacetada e geometricamente correlacionada, e pode ser difícil de traduzir. No final da década de 1980, o ponto de vista complexo deles me parecia desordenado e confuso, mas continuei a transmitir sua perspectiva porque o que eles tinham para dizer era mais fascinante que qualquer outra coisa que eu estava ouvindo na Terra. Tenho de admitir que não foi uma época fácil para mim. Muitas vezes isso era psicologicamente muito complexo, porque quanto mais conhecia os pleiadianos, mais percebia que a voz deles era na verdade minha própria voz infantil interior. Os sábios ensinamentos, que chegavam cada vez mais fortes e mais claros, forçavam-me a recordar meu eu intrínseco, verdadeiro e não manipulado. Ao perceber isso, comecei a lembrar-me de mim mesma até quando tinha 4 meses de idade, quando um golpe de vento sacudiu a cortina perto de meu berço, e belos e pequeninos seres azuis vieram me visitar. Por mais difícil que fosse, eu sabia que estava, por fim, integrando totalmente essa presença. Foi então que Satya começou a falar-me em 1992. Em consequência de sua aparição, escrevi A Agenda Pleiadiana. Satya tem uma voz muito clara, conforme vocês vão perceber, então é hora de deixar que ela lhes fale. Eu sou Satya, dirigente de um grande grupo de pleiadianos. Sou a guardiã dos registros de Alcione, a Biblioteca Central Pleiadiana. Ao desenvolver um canal direto através dela para vocês, Barbara Hand-Clough também melhorou suas próprias habilidades de comunicação. Portanto, este livro oferece uma vasta gama de entidades e grupos pleiadianos que têm eles todos uma grande agenda para a transmissão de certas informações. A Agenda Pleiadiana. Os pleiadianos estão muito ansiosos em atingi-los, e assim acondicionam-se dentro dos pensamentos de vocês e atravessam seus portais. John Kaminsky compareceu às canalizações de A Agenda Pleiadiana durante os anos de 1994 e 1995 e comentou: os pleiadianos são mais ou menos como abelhas. Você os vê por perto com tanta frequência que eles acabam construindo algo sem que se perceba. Agora, como grupo, a colmeia gostaria de dirigir-lhes a palavra. Na verdade, nós, pleiadianos, construímos um verdadeiro ninho, e quando habitamos o corpo de Barbara Hand-Clough, nosso veículo, ela sente um tipo especial de excitação, que é como o zumbir de uma colmeia. Ela aprendeu a reconhecer essa frequência e a usa como instrumento, e se desejarem saber como o fez, leiam sua trilogia, The Mind Chronicles. Bárbara descobriu por meio de muitas experiências que seu nível de percepção aumentou muito ao trabalhar conosco, e agora pode ver a natureza dessa futura divisão da realidade. Para participarem do mundo novamente evoluído, vocês precisarão compreender e conscientemente trabalhar com os eixos verticais de 9 dimensões que são descritos neste livro. Durante sua fase de treinamento pessoal, ela começou a dedicar-se a abrir nossos registros para vocês. Descobriu que nossa sabedoria melhora suas vidas, responde suas perguntas profundas, intensifica seus sentimentos, aguça sua mente e leva vocês a preferir a evolução à involução. A agenda pleiadiana está finalmente terminada e gostaríamos de oferecer-lhes nossas reflexões pleiadianas como grupo sobre o que Barbara Hand-Clough conseguiu vislumbrar em nós. Talvez estejam se questionando sobre o que é cosmologia. Segundo os astrônomos da Terra, cosmologia estuda a natureza da origem, estrutura e relações espaço-tempo do universo. Bem, nós, pleiadianos, vamos muito mais longe. Para nós, cosmologia é uma história de existência no tempo que desperta sua memória celular. O que é memória celular? Memória celular é a memória de tudo o que já aconteceu no universo e que está codificada nas células de seu corpo. Vocês já sabem a respeito dessa nova cosmologia para a Era da Luz, e tudo o que tem a fazer agora é ouvir novamente o relato da história. Por que desejariam relembrar novamente sua história? É claro que isso poderia ser criativo e divertido, e é,
Mas a verdadeira razão para contarmos a história agora é para que vocês possam fazer uma escolha sobre a realidade que irão habitar quando seu mundo se separar em dois. Podemos ver os filmes desses dois mundos passando nas células de seus corpos. Como acreditamos que cada um de vocês merece fazer uma escolha plena, viemos para a sua realidade para descrever-lhes esses dois caminhos. Vocês ficariam espantados se soubessem o quão difícil é para nós vir a tão longe e passar tanto tempo aqui. Afinal, temos belas casas de mármore branco em uma terra de muito verde e de ar e água puras. Nossos filhos são lindos e nos amam, e nossos animais apreciam nossa presença. Atravessamos toda essa distância e esse tempo porque se vocês não podem escolher, então não têm livre-arbítrio, e isso seria o fim da base essencial do universo, a liberdade de consciência. Se ela terminasse, ninguém mais escolheria a existência e todo o movimento cessaria. Naturalmente, vocês não imaginam tal coisa, mas nós consideramos esse apocalipse, que é uma possível realidade inaceitável para a qual vocês podem caminhar caso permaneçam adormecidos. Parece mais fácil apenas tirá-los da cama. Podemos assegurá-los uma coisa: o ninho que construímos é suficientemente grande e fazemos bastante barulho, de modo que cada um de vocês vai poder efetuar uma escolha clara. Ao perscrutarmos os dois mundos que a Terra será durante a Era de Aquário, é fácil descrever e discutir as qualidades de cada um. Em uma realidade, a Terra dos zumbis, vocês estão sentados diante da televisão em transe, com o cérebro se enchendo de imagens de notícias e histórias que não são reais. O que é real é algo que está acontecendo no agora, enquanto vocês estão presentes. Vocês brincam com a realidade virtual e seu cérebro impulsiona a máquina para criar qualquer imagem que estimule seus impulsos de possuir coisas ou fazer sexo. Ao olharem para as imagens, sentem-se estimulados a fazer compras, fazer sexo ou comer. Colocam a comida em um micro-ondas que vibra a essência dos alimentos, transformando-os em matéria que se adapta ao seu paladar e então comem enquanto seus corpos descansam por algumas horas. As pessoas de sua casa e bem como seus amigos seguem a última moda, que é exatamente aquilo para o que você quer olhar, mas não sente coisa alguma por nenhum deles. Se lhes pedissem para descrever suas feições, não conseguiriam. Vocês não interagem com a política ou com os assuntos mundiais, porque tais coisas só existem na televisão. Raramente viajam porque acham perigoso, e se viajam, mudam de um hotel solitário para outro em quartos com televisões melhores do que as que você tem em casa, pois nelas existe um canal de sexo. Você não precisa reagir ou mudar nada nem ninguém. Quanto a pensar, o computador faz tudo isso por você, já que ele tem mais capacidade neural no cérebro esquerdo do que qualquer humano. Você não tem como saber se os dados que o computador contém descrevem qualquer coisa real, já que não sai para estudar coisas reais ou observa as próprias reações. Quanto à sua alma, o desejo de liberdade de escolha está tão atrofiado que acredita ter apenas uma vida e está no meio dela agora. Cada um de seus dias constitui uma nova oportunidade de satisfazer o maior número de desejos possíveis sem experimentar qualquer estresse. Vocês são zumbis, que permanecerão no corpo somente enquanto forem úteis para alguém que está no controle, enquanto seus gastos derem lucro a eles. Quem está no controle? O time de administradores do mundo, forças poderosas dentro do sistema bancário, da mídia, dos governos e dos negócios, que são desmascaradas neste livro. Antes de descrevermos o outro caminho possível, vamos lhes contar como os zumbis foram criados, uma vez que a tecnologia que eles adotaram é a mesma que seres evoluídos rejeitaram totalmente ou usam de modo diferente. A tecnologia pode ser um meio ou um fim, e a divisão da realidade emergirá daquilo que for escolhido. Referimos-nos a 4 tecnologias diferentes no parágrafo acima: televisão, fornos de micro-ondas, luz artificial e computadores. Há outras estimulando-os em direções variadas, mas nós, pleiadianos, sentimos que essas são as 4 que estão impulsionando as dimensões invisíveis e desconhecidas,
tão detalhadamente descritas neste livro. Até diremos que este livro tinha de ser escrito agora unicamente para ajudá-los a perceber o que lhes está acontecendo, em resultado de sua tecnologia. A Agenda Pleiadiana é um manual sobre como escapar da tecnológica terra de zumbis. Essas são as tecnologias que os estão empurrando para o salto crítico, fusão e purificação multidimensional. Uma coisa lhes diremos com certeza: sejam conscientes a respeito de tudo isso para não se tornarem um dos zumbis, o que até já pode ter acontecido. O que é tecnologia? Para muitos de vocês, a tecnologia produz coisas divertidas que economizam seu tempo e trabalho, e a maior preocupação que vocês têm é poder ou não pagar por elas. Para nós, pleiadianos, teoricamente as tecnologias são dispositivos inventados por vocês que manifestam externamente algum poder desconhecido que existe em seu interior. Vocês as inventam com o propósito de descobrir um meio de tornar esse poder interior compreensível. Em sua interação com uma determinada tecnologia, vocês são ativados e identificam algo dentro de vocês mesmos, contudo, parecem quase não ter consciência do que estão fazendo. Gostamos de observá-los identificando seus poderes interiores, mas desejaríamos que compreendessem a diferença entre a verdadeira criatividade e a tecnologia. Se realmente vissem como a verdadeira criatividade realça a natureza e como a tecnologia sempre a estressa, não abusariam do uso da tecnologia e eliminariam algumas invenções como a televisão, assim que identificassem o poder interior que ela havia ativado. Alguns de vocês de fato descobrem o padrão de pensamento inicial que ativa o poder interior, assim como a tecnologia exterior. Esses são os gênios, que também têm a capacidade de desviar-se da materialidade e apenas trabalhar com o processo pelo pensamento, além de inventarem mais coisas. Um número cada vez maior de humanos está descobrindo isso, com alguma orientação nossa. Por exemplo, a tecnologia do raio cátodo da televisão estimulou receptores internos do córtex visual, o que os fez lembrar de como fazer visualização interior como processo de abertura da memória celular. Isso significa que podem se tornar telepáticos agora, que sabem como criar imagens em seu cérebro que podem ser transmitidas. A realidade virtual vai um pouco mais longe, porque pode criar a partir das imagens que estão na cabeça de vocês. Por que estamos aqui para guiar alguns de vocês? Nas Pleiades, nossos poderes xamânicos interiores ou mágicos são trazidos à luz quando somos crianças, e não precisamos materializar aparelhos para ativá-los. Como já aconteceu uma vez com todas as culturas indígenas da Terra, a vida de cada um de nós é tão complexa quanto o corpo/mente da pessoa que se senta ao controle da nave estelar Enterprise. Contudo, se vocês nos visitassem, pareceríamos uma pequena vila maia no Yucatán ou em Chiapas. Antes de descrevermos em detalhes o mundo evoluído, vamos descrever os processos internos e externos inerentes às 4 tecnologias que os estão fazendo vibrar rumo à implosão. A televisão ensina que tudo o que vem é na verdade perceptivo, porque vocês sabem que estão olhando para uma tela que forma imagens com pontos, e não para uma árvore ou pessoa viva. Então, o que é essa imagem? É uma transmissão de uma ideia, e nada mais. De uma perspectiva xamânica, se vocês puderem ativar a forma em que as imagens realmente se manifestam em seu cérebro, compreenderão que uma imagem externa manifestada é, na verdade, uma ideia interna. O quê? Seu gato só aparece quando a imagem interna que você forma o atrai para você. Tudo o que aparece diante de você é criado por sua mente, e uma vez que realmente compreenda isso, finalmente irá se tornar cuidadoso a respeito do que tem em mente. Os humanos de consciência indígena observam com muito cuidado o que está ou não está na mente deles. O micro-ondas ensina-lhes que tudo é vibração, tudo é feito em forma de ondas. Antes do micro-ondas, os humanos precisavam de fogo para ativar a energia nos alimentos, mas agora você pode aquecê-los bombardeando-os com uma seção de espectro de onda que vibra mais rápido do que a terceira dimensão.
Nós, pleiadianos, precisamos confessar que temos dado boas risadas por causa de vocês e de seu micro-ondas, porque ele é um mestre que ensina diretamente a respeito de porções invisíveis do espectro de luz. No livro, vocês descobrirão que os fótons pertencem à classe do micro-ondas e não à classe da luz solar. E vocês inventaram o micro-ondas para perceberem que podem ser cozidos por frequências de ondas se não tiverem cuidado e permanecerem nelas por um tempo demasiado longo. Já deixaram alguma coisa em seu micro-ondas por muito tempo? Como ensina o livro, vocês estão no cinturão de fótons o tempo todo, desde 1998. E como evitarão ser cozidos? Nós, pleiadianos, temos uma surpresa para vocês. O Sol é o antídoto para o aumento da luz fotônica. A luz artificial é a tecnologia que tem causado mais impacto em sua realidade, uma vez que você a entende melhor, porque convive com ela há mais tempo. Imagine o mundo há mais de 100 anos, quando era preciso trabalhar para criar toda a luz. A coisa mais importante a perceber é que todos vocês pensavam na escuridão como uma grande força que abrangia tudo, e tudo o que podiam fazer era iluminar uma pequena parte dela quando não havia luz solar, lunar ou estrelar. Para vocês, a escuridão abrangia tudo, era a realidade dominante, e vocês adoravam a luz quando a tinham. Com a luz artificial, ao observarem a nova luz tornando tudo visível, os humanos começaram a imaginar que podiam conhecer seu eu interior, e assim começaram a explorar seu subconsciente. No seu mundo, vocês permanecem na noite galáctica muito mais tempo do que no cinturão de fótons, e a criação da luz artificial lhes deu coragem para explorar o espaço escasso. Hoje é difícil se lembrar dos dias anteriores à luz artificial, mas antes da nova luz, vocês acreditavam que partes gigantescas da realidade não podiam ser conhecidas. Vocês pensam terem descoberto durante os últimos 100 anos que todas as coisas podem ser conhecidas, e acabaram se tornando vaidosos. Vocês conhecem muitos fatos, mas estão ficando emborados. O computador foi inventado para armazenar e acessar todos os fatos, e é o que realmente faz. O mais importante, porém, é que fornece informações sobre o funcionamento de seu cérebro. Muitos de vocês não têm consciência de como essa tecnologia está transformando seus cérebros, mas isso não acontece com o nosso veículo. Ela começou a trabalhar com computadores logo que apareceram, porque aceleram e simplificam o enorme banco de dados que os astrólogos precisam usar no seu trabalho. Muitas pessoas que trabalham com computadores estão acessando um banco de dados cada vez mais complexo. Os dados em si estão ficando mais rápidos, e essa fusão de dados aumenta a sua velocidade perceptiva. Este livro é o resultado direto dessa aceleração. A fusão e purificação multidimensional está sendo fortemente impulsionada pela ativação do computador. Seus cérebros estão se libertando como bancos de dados e transformando-se em processadores de dados. É exatamente o treinamento que necessitam para acessar e manipular o eixo vertical de 9 dimensões que está sendo ensinado neste livro. Por exemplo, a 7ª dimensão do modelo, a agenda pleiadiana, é a via de luz galáctica de informações, e vocês podem ter consciência desse processo por estarem trabalhando com computadores e com a internet. Muitos já observaram que o time de administradores do mundo está sempre tentando controlar sua realidade e usar vocês como material para suas agendas. O mundo dos zumbis é totalmente controlado. Contudo, ao contrário de estar na prisão, ou de trabalhar numa linha de amontagem, ou de ficar preso em um mau marido, tudo o que vocês têm a fazer com a televisão é desligá-la. Conserve o micro-ondas, porque ele é necessário para viagens espaciais, mas volte a cozinhar sua comida com fogo e calor naturais. Desliguem a maioria das suas luzes e usem o poder do computador como uma ferramenta para sincronizar bancos de dados muito volumosos e complexos, em vez de deixar que o computador use vocês. Ficamos imaginando por que vocês pensariam em usar o computador para ler livros. Ler um livro numa sala coínea sem ninguém por perto é a única oportunidade que vocês têm de realmente refletir sobre o que pensam sobre as coisas. Nunca desistam dessa liberdade.
Nossas bibliotecas e nossas casas estão cheias de livros, e as únicas coisas materiais que a maioria dos pleiadianos possui são livros, utensílios de cozinha e artesanato. É nossa grande esperança que este livro ajude muitos de vocês a nunca se tornar zumbis. E temos esperança ainda maior de que este livro os leve a ativar seus próprios poderes e a caminhar de volta para o mundo luminoso de essências vivas. Gaia. Como este livro em particular poderá ajudá-los? Já dissemos que 104.000 anos atrás, nós, pleiadianos, passamos pela aceleração que vocês estão experimentando agora e aprendemos a usar a tecnologia com grande respeito. Pouco necessitávamos dela, porque nossos poderes cerebrais mágicos/xamanísticos sempre foram muito desenvolvidos. Por exemplo, temos um grande computador com os dados de que realmente precisamos. Jogamos fora 99% de todos os fatos antigos. E qualquer um pode acessar esses dados segurando um cristal codificado e lembrando-se. Alguns de nós, como astrólogos ou dirigentes de grupos complexos, usam o computador para fazer a fusão de grandes bancos de dados com o objetivo de revelar novos insights. Não usaríamos um micro-ondas para cozinhar, mesmo que vocês nos implorassem. Usamos luz muito pouco, porque a escuridão é calmante e gostamos de olhar as estrelas. E, quanto à televisão, é muito cansativa, e descobrimos que ela reduz a inteligência e destrói o sistema imunológico. E, mais importante que tudo, nós não temos um time de administradores do mundo que nos controla e destrói a natureza. Como vão descobrir ao lerem a agenda pleiadiana, na Terra o time de administradores do mundo é dirigido pelos Anunnakis, do planeta Nibiru. Muitos humanos já intuíram isso. Os Anunnakis estiveram envolvidos na evolução de vocês e sabem como controlá-los. Entretanto, na verdade, nada pode controlar os humanos se vocês conscientemente utilizarem seus poderes mágicos/xamanísticos. Vocês só podem ser controlados se acharem que são vítimas, se acreditarem que alguém pode fazer alguma coisa a vocês. Nós lhes perguntamos: o que alguém pode fazer a vocês? Mesmo que alguém os matasse, vocês apenas retornariam. O que mais nos diverte a respeito da Terra dos Zumbis é que tudo o que vocês têm a fazer é desligar seus aparelhos e voltar para seu mundo. Lembrem-se de que estamos falando àqueles que são livres para ler este livro, e sabemos que pelo menos alguns de vocês estão pensando: e as atrocidades que estão acontecendo em países da África e da Ásia? Bem, nós perguntamos, uma vez que não estamos encarnados na Terra: o que vocês sabem sobre a Bósnia e Ruanda? Há alguma coisa que dizemos que não seja realmente verdadeira para vocês? Pelo que percebemos de vocês, sua cabeça está cheia de imagens que saem da televisão e dos jornais do time de administradores do mundo. Literalmente, todas as suas reações ao sofrimento humano estão sendo utilizadas como um método para manipular seus sentimentos por alguém que, por alguma razão, deseja que vocês reajam a ele. Vocês estão sendo levados a sentir medo, tristeza, desamparo, mágoa, desespero, e quanto mais reagem a coisas com as quais nada têm relações, mais ignoram o que precisa ser cuidado e que está bem diante de seu nariz. Esses dramas estão sendo montados para impedir que vocês enxerguem a nova realidade que está se formando e se preparando para separar-se da Terra dos Zumbis. Até os zumbis vão acabar despertando, mas por quanto tempo ainda vocês realmente desejam continuar a ser tão vagarosos? Nós, pleiadianos, também dizemos: se algum de vocês é um desses humanos compassivos que desejam ir para a Bósnia ou Ruanda, vão em frente. Nós os admiramos, viajaremos dentro de vocês para ver o que está acontecendo. De outra forma, será letal para qualquer um de vocês pensar 2 vezes em qualquer realidade que lhes seja transmitida pela televisão. Televisão. Busquem sua própria visão. Por favor, prestem atenção.
Muitos seres multidimensionais, como anjos, pleiadianos, sirianos, Cristo, andromedanos, Enoque, Abraão e Maria Madalena, estão entrando e saindo de seus corpos. Esta é uma época em que eles se expressam bem dentro de vocês. O motivo da aparição de discos voadores e naves espaciais foi abri-los à compreensão de que seres de outros mundos encontram-se em seu reino, cercando-os de todos os lados. Eles são vocês, e vocês estão sendo eles, a menos que sejam zumbis. Lembrem-se de que a nova realidade que está chegando é um belo planeta verde com celebrações comunitárias em lugares sagrados durante solstícios, equinócios e períodos lunares fundamentais. Lembrem-se de que vocês criaram a televisão para ativar a telepatia, os telefones para aprender a como converter energias, e os aviões para lembrarem-se de que podem voar e as distâncias são relativas à velocidade. Neste novo mundo, vocês são telépatas e videntes. Vocês ressaltam as forças naturais, natureza, de seu planeta, em vez de entupi-lo de coisas artificiais, e seus computadores são instrumentos de biblioteca que os ajudam a não entupir a mente de fatos. Esse computador é chamado de interweb e não de internet, e vocês são atraídos para a fim de conectar e ativar a fusão-purificação da Era da Luz. Barbara Handclough. Se esse conteúdo ressoou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Compartilhe com quem você sente que este conteúdo pode ressoar também. Agradeço por estar aqui, por ouvir e por expandir a consciência junto com a gente. Nos encontramos no próximo vídeo.